Fala pessoal, bom dia. Quase indo para uma boa tarde. Vamos fazer mais um café aqui, agora um café já no meio da manhã. Completamente fora de horário. Tudo bem? Cetogênica Portugal, eu esqueci seu nome. Será que eu vou conseguir lembrar? Não vou lembrar agora. Depois você me conta aí, por favor. Como é que estão as coisas aí em Portugal? Estão esfriando já, será? Bom dia, bom dia. Vamos meio fora de hora aqui. Tá dando para me escutar? Hoje eu liguei o microfone bonitão aqui, ó. Tá funcionando bem o áudio? Fernanda, obrigado, Fernanda. Tá funcionando bem o áudio, gente? Vamos lá, vamos falar sobre um aspecto importante aqui, especialmente para... Tá feio por aí, Vamos falar rapidinho aqui Vamos falar rapidinho aqui de um aspecto importante do diabetes. E a gente pode fazer alguma coisa aí para... Ou pergunta e resposta, ou às vezes a Fernanda conta pra gente como é que tá lá em Portugal, enfim, a gente pode ver o que vocês preferem fazer aí. O que eu queria dizer é o seguinte, é uma coisa de... eu queria chamar a atenção para alguns aspectos práticos. Que claro que o contexto atual a gente vai acabar lembrando e se referindo a Covid e gripe, pneumonia e etc., mas que na verdade servem para qualquer situação de qualquer tipo de estresse, entendeu? Porque no fundo uma infecção não deixa de ser uma forma de estresse. O estresse pode ser físico ou emocional. A gente lembra muito do estresse emocional, mas ele pode ser físico também. Um trauma, um machucado, um acidente importante, um atropelamento, caída da laje, entendeu? Tudo isso aí vão funcionar para o seu corpo como um grande estresse. E o que isso aí é importante? Aí tem o seguinte, metade do nosso metabolismo, didaticamente a gente separa o metabolismo em duas partes. Tem uma parte que é a parte anabólica, são as funções anabolizantes do nosso corpo. Tá? Anabolismo significa são as funções de estoque. É você pegar o que está no sangue e estocar em algum lugar. E aí depende do que você quer estocar. Se você vai estocar proteína, ela vai para um rumo certo. Ela vai para músculo, por exemplo, para ossos. Se você quer estocar gordura, o destino normal é você levar para o tecido adiposo. Então, quer dizer... São as funções que o diabético gostaria de ter, são as que ele perde. Você está baixando no sangue porque você está levando para outro lugar adequado, entendeu? Essas são as funções anabolizantes. E aí você tem a outra metade. Quando necessário, você vai buscar esses nutrientes que estão estocados e jogá-los para dentro, para fora do estoque e para o sangue de volta, entendeu? Por isso que eu uso aquela analogia com a maré, entendeu? Faz parte da vida a gente ter ciclos, entendeu? Você tem ciclos de enchente, maré enchendo, que seria as funções anabólicas, entendeu? Anabolizantes. Você pega o que você comeu, por exemplo, tira do sangue e joga para dentro do estoque. Você está enchendo os estoques, maré enchente, funções anabolizantes e que são principalmente moduladas pela insulina. Bom dia, Riquelme. Café da tarde quase hoje. E muito bem. E aí você tem a outra metade do nosso metabolismo significa quando o organismo julgar necessário, você buscar energia, buscar nutrientes, entendeu? Que estão no estoque, joga para fora no sangue, entendeu? E isso pega nutriente e joga no sangue, quer dizer, você aumenta o nível dessas coisas no sangue, você aumenta o nível de açúcar no sangue, você aumenta o nível de gordura no sangue, você inclusive consome proteínas e joga aminoácidos no sangue. Tudo acontece
Acontece com os 3 nutrientes. E o lance é o seguinte, situações de estresse, entendeu? Seja emocional ou seja físico, né? De uma doença, de uma infecção, de um trauma, de alguma coisa do tipo, elas tendem a ser catabólicas, elas vão no estoque e esvaziam, jogam o que você tem estocado para a circulação sanguínea. Como se o corpo estivesse oferecendo energia para que você consiga lidar melhor com esse trauma, com esse estresse, qualquer que seja, entendeu? O diabético percebe isso muito facilmente, porque quando ele passa por uma situação dessa, seja uma infecção urinária, seja uma gripe, seja alguma coisa mais séria, a tendência é que o diabetes dele fique mais alto, entendeu? Então, essas situações estressoras, elas são hiperglicemiantes. Todo mundo já percebeu isso, provavelmente. Quem está fazendo fita de vez em quando já deve ter percebido que qualquer situação dessa tende a ser hiperglicemiante, a fazer piorar o seu diabetes, entendeu? A primeira coisa interessante a ser notada é que isso inclusive é um marcador não só de gravidade, quer dizer, quanto mais intenso é o estresse, quanto mais grave é o processo que você está passando, mais hiperglicemia você tende a experimentar, entendeu? E a gente consegue usar isso para identificar esses pacientes mais graves. E aí você tende a ficar mais de olho neles, porque eles tendem a ter uma evolução pior, entendeu? E é mais ou menos assim que começou essa história que vocês já escutaram muitas vezes, que o diabetes é um fator de risco para Covid, entendeu? Quem faz hiperglicemia mais alta tende a evoluir mais grave, talvez porque a infecção nele é mais grave, entendeu? Talvez porque as defesas, ninguém sabe exatamente o mecanismo exato, tem várias possibilidades que justificam o efeito, mas o fato é que o efeito existe. Quanto maior for a sua... Mesmo que você não seja diabético, viu? Isso acontece às vezes até em pacientes que não eram diabéticos. Você pode ter ficar tão inflamado, tão grave, tão, enfim, infectado, que você pode fazer hiperglicemia mesmo não sendo diabético. Aí é pior ainda, entendeu? Um paciente não diabético que chega a fazer hiperglicemia importante sugere um quadro muito, muito grave. Não que seja determinante, que não tem jeito, mas o fato é que são os dados que a gente vê. Então, tem alguns cuidados para a gente fazer, porque, como eu disse, se for muito grave, não tem jeito, quem vai pensar em tudo isso vai ser a sua equipe médica no hospital. Se você teve um trauma grande, foi atropelado, tem que operar, etc. Quem vai cuidar disso vai ser a sua equipe. Mas isso também acontece com resfriado, isso acontece com coisas corriqueiras, isso acontece com uma infecção urinária, isso acontece com outras coisas também. Sabe o que é interessante? Isso no hospital a gente nota com muita facilidade. Muitas vezes no hospital a gente vê o paciente estava lá internado há um bom tempo, aí a gente está vendo o controle da glicose dele dia a dia, então ele está usando uma certa dose de medicações, de insulina, por exemplo, e está apresentando certos valores de HGT, de glicemia ao longo dos dias, entendeu? De repente, do nada, sem nada acontecer, a pessoa começa a apresentar picos, entendeu? Valores bem maiores, né? Ela começa a ter valores de 200, 250, 300 e vão subindo e você vai correndo atrás com insulina e a gente fica perguntando, mas será que será que algum parente trouxe bolacha para ele? Será que ele, entendeu, comeu alguma coisa de fora, mas é o dia inteiro, entendeu? Então, quer dizer, o que será que está acontecendo? É tão específico, entendeu, que a gente tem que ficar muito esperto. Costuma ser um dos primeiros sinais de que esse paciente infectou, de que esse paciente pegou uma infecção dentro do hospital, uma pneumonia, uma infecção urinária, alguma coisa assim, e você tem que já levantar a orelha, ligar o radar, ficar esperto, porque é o sinal mais precoce que tem.
Quer dizer, lá por dentro, antes da febre, antes da tosse, antes da pneumonia, entendeu? Você já começa a perceber que esse paciente não está igual, entendeu? Antes da febre. É muito comum que você veja a glicose subindo durante 2 dias. Só no 3º dia é que a pessoa vai começar a ter o primeiro pico febril. Muito comum, muito comum. Então, é um achado, é um dado bastante específico, entendeu? Então, moral da história, a gente usa isso aí a nosso favor. No hospital você vai usar insulina, o médico vai ajustar a dose, etc e tal. Mas e se você não estiver tão grave e você quiser manejar, você achar que dá para manejar isso em casa? Como é que a gente faz? Muito bem, aí depende, tá? Esse vídeo aqui serve para diabéticos tipo 1, serve para diabéticos tipo 2. Você vai ter, geralmente, que aumentar a dose das medicações que você usa, entendeu? A demanda por efeitos de efeitos da insulina aumenta bastante, entendeu? Então, para quem usa insulina, você, por exemplo, diabéticos tipo 1, os diabéticos tipo 1 definem o seu tratamento a cada refeição, várias vezes ao dia. Deveriam, pelo menos, né? Então, a dose de insulina é decidida de acordo com o que ele vai comer, de acordo com não só o que ele vai comer, mas o quanto ele pretende comer, e depende também do valor de HGT que está. A famosa dose de correção, aquela tabelinha de correção, sabe? Se você tiver valores normais, você faz só a dose da comida. Se você tiver com 200, você coloca uma dose extra. Se você tiver com 300, a dose extra é maior, é a dose de correção, entendeu? Então, o diabético tipo 1 tem que lidar com isso a toda hora. E é importante ele saber que nessas situações a dose aumenta e às vezes aumenta substancialmente, tá? Sabe uma outra situação muito comum, corriqueira realmente, e aí, claro, para mulheres, né? O ciclo menstrual. Na TPM, no período de uma semana, mais ou menos, aí varia de mulher para mulher, mas de 3, 5 dias antes da menstruação descer, é muito comum que elas notem que a demanda por insulina aumente, que os níveis de glicose tendem a subir, entendeu? Que você tem que fazer um certo ajuste na dose do tratamento, na dose da insulina, eventualmente até na dose do remédio via oral, entendeu? É mais comum com insulina isso, mas pode acontecer com qualquer coisa mensalmente. Outra coisa que a gente nota bastante é quando a criança entra na puberdade, entendeu? Quando a criança entra na puberdade, muda os hormônios lá, a gente chama de hormônios sexuais, né? No homem vai ser a testo, na menina vai ser o estrógeno, mas o fato é que a pessoa fica mais resistente à insulina e precisa ajustar as doses, entendeu? Enfim, repara como esse estresse, entendeu? Pode ser de qualquer natureza, tá? Já vi muito paciente, por exemplo, costuma ser um estresse emocional importante, mas uma vez eu lembro muito bem de um paciente que me marcou muito, porque a reação dele foi enorme, entendeu? Ele era um paciente diabético tipo 2, muito bem controlado, usava medicação oral. Aí ele foi assaltado, entendeu? Foi assaltado e com muita violência, muita agressão física, o cara apanhou, etc. O bandido estava armado, assustou ele muito, ele teve a nítida noção que ia morrer ali, sabe? Ele ficou descontrolado, com diabetes horroroso, para lá de 400, durante semanas. Semanas, entendeu? Então, quanto maior for o estresse, mais nítido vai ser isso. O que eu escuto muito é o pessoal perguntar se existe diabetes emocional. E diabetes emocional, quando você fala assim, dá a impressão que você vai ter um diabetes causado, que você vai ficar diabético pro resto da vida, porque você é estressado. Isso não existe nos livros, entendeu? Essa classificação, esse tipo de diabetes não existe. O que existe é isso que eu falei, é a influência das emoções
sobre a sua glicose. Mas você criar o diabetes e mantê-lo lá só com o estresse de que a conta do boleto vai cair, que o meu chefe não é legal comigo, esses estresses mais suaves um pouco, mais crônicos, mais arrastados, entendeu? Esses não costumam ser capazes de causar um grande problema. Depende muito da intensidade. Então, um estresse muito intenso pode levar a uma reação intensa, uma reação hiperglicemiante. Mas o típico é que esse estresse mais ou menos, entendeu? Ele leve uma reação mais ou menos também. Então, isso é muito, muito individual. Cada paciente vai ser de um jeito. Mas é importante frisar que apesar de não existir o diabetes emocional, existe a influência das emoções sobre o seu diabetes, entendeu? Mas você já tem o diabetes e as emoções influenciam, é diferente, tá? Muito bem. Como que a gente faz, então? Vale para tudo isso, tá? Se você começa... geralmente quem vai perceber isso é o paciente que usa insulina e que vai geralmente tende a ficar mais de olho, tende a fazer mais fitas durante o dia, tende a controlar o diabetes dele mais de perto. A pessoa pode começar a notar que a glicose começou a subir, meio sem motivo, fora do padrão dela, fora do normal dela, entendeu? Aí ela pode perceber que já tem uma molezinha no corpo, ela pode perceber que já está mais cansada, ela sabe que alguma coisa não está certa, mas não está muito nítido o que está vindo pela frente. A gente chama isso de período de pródromo. Pródromo é o nome técnico para essa coisa. É a primeira reação do seu corpo combatendo alguma coisa que não apareceu direito ainda. Você não está muito bem. Você já tem já não dormiu direito, já acordou cansado, entendeu? Você vai querer treinar, não rende, entendeu? Você não está legal, mas são sintomas muito inespecíficos, entendeu? Você pode ter uma diarreiazinha, enfim, muito leve, uns sintomas que você não consegue, às vezes, nem pôr o dedo, nem saber direito o que é. Mas já vai refletir no seu diabetes, você já está começando a inflamar. E aí que tá. A inflamação, a reação de inflamação, ela é catabólica. Ela é daqueles hormônios que tiram comida do estoque e jogam no sangue. Ela é hiperglicemiante. A adrenalina faz isso. A adrenalina é um hormônio dessa reação. O cortisol faz isso. Ele é um hormônio que aumenta nessa reação inflamatória. Então, por que você recruta, você ativa mais esses hormônios? Os hormônios de esvaziar estoques, os hormônios da maré vazante, entendeu? Você tende a perceber que não só você fica com a glicose mais alta, mas dá mais trabalho virar a maré com insulina e jogar para dentro de novo. Você vai começar a precisar de doses mais altas, entendeu? Muito bem, para algumas pessoas vai ser uma questão de ajuste da dose, entendeu? Se você usa insulina, isso é mais fácil porque... Enfim, você está aplicando essa dose múltiplas vezes por dia e você decide a dose a cada vez, entendeu? A depender do próprio valor da HGT, né? Agora, nada impede que um paciente que esteja usando medicação via oral também faça isso. O problema é que elas geralmente não são capazes de aumentar a secreção de insulina. Você pega, por exemplo, a metformina e ela não secreta mais insulina, entendeu? E se você dobrar a dose da metformina, ela não vai ter o dobro do efeito. Nenhuma medicação vai, né? Mas, enfim, você não vai ver provavelmente, a não ser que seja muito, muito leve, né? Você não deve notar uma grande diferença se dobrar a dose de insulina, a dose de metformina, desculpa. Então, talvez não seja eficaz o suficiente. Eventualmente, algum paciente pode usar aquelas medicações que estimulam a secreção de insulina, tipo as sulfonilureias, o grupo das sulfas, que são glibenclamida, glimepirida, gliclazida, entendeu? É o Daonil, Azucon, Diamicron e o... Glimepirida, qual que é? O Amaril, entendeu? E tem vários outros nomes de marcas menores aí. Essas medicações podem tentar ser mais
poderosas, entendeu? Nesse efeito de aumentar a dose para segurar um rojão que tá começando a subir aí, entendeu? Mas é muito individual, tem que ver caso a caso. Mas é uma questão de testar, entendeu? É muito comum, como eu disse no começo, é muito comum que a reação hiperglicemiante seja tão importante que às vezes o paciente precisa usar insulina, mesmo que temporariamente. Se for um tipo 2 que estava usando medicação via oral, pode ser que ele precise usar insulina para escapar dos 300, 400 que só a doença causa, entendeu? Não tem uma relação mais tão nítida com a alimentação, entendeu? Até porque muitas vezes quando a gente está começando a ficar doente, o apetite vai embora, né? É muito comum que a gente não tenha aquela disposição tão boa para comer, entendeu? Às vezes você está meio nauseado, meio mareado, meio inapetente, o apetite simplesmente vai embora. Então não é pela comida que piora, é interno realmente, são hormônios, entendeu? Muito bem, agora, tem algumas situações, e aí, repara, né? Aí já começa a ficar, entra os detalhes e começa a ficar complexo. Porque, no fundo, você vai ter uma situação que puxa, é igual um cabo de guerra. Tem uma situação que é a própria infecção, por exemplo, ou muitas vezes até o tratamento, né? Dependendo da situação que for, pode ser que você ganhe lá uma receita de corticoide, que é muito comum também, porque ele é um anti-inflamatório, mas o corticoide é hiperglicemiante. Então, ou a doença ou o tratamento podem fazer piorar o seu diabetes. Está puxando para um lado. Aí você vai lá e tenta manejar isso aumentando a dose dos remédios ou aumentando a dose de insulina. E você está puxando para o outro lado. E alguém vai ter que equilibrar esse jogo, entendeu? Porque se você puxar muito para o lado de cá, você continua hiperglicêmico. Se você pesar na mão para o lado de lá, você começa a ter hipoglicemia também. Nem sempre é fácil, tá? De acertar isso. Parece, é só aumentar o comprimidinho. Nem sempre é tão simples assim. Mas é para entender o conceito geral, entendeu? Muito bem. Aí, além dessas situações onde você vai tentar usar insulina, usar algum comprimido para fazer isso, tem uma outra situação que é importante. Existe uma classe de medicações que eu gosto muito, inclusive, uso bastante, muito mais para tipo 2, embora algumas pessoas tenham coragem de usar para tipo 1, que são as medicações que abrem a torneirinha de glicose na urina, entendeu? São medicações que não deixam o rim segurar glicose. Então, no fundo, você obriga o rim, você bloqueia o mecanismo do rim, que reabsorve glicose e obriga ele a desperdiçar a glicose na urina, que é uma coisa que ele não gosta de fazer geralmente. Que são as glifosinas, ou os inibidores de SGLT2. Quais são esses? A dapaglifosina, a canaglifosina e a empaglifosina. Em nome comercial, é o Forxiga. A canaglifosina a canaglifosina, se não saiu do mercado, ela está prejudicada. Esqueci o nome, hein? Esqueci, daqui a pouco eu lembro. E o Jardiance. Os dois principais do mercado são o Jardiance e o Forxiga. Essas medicações têm um porém, entendeu? Elas são excelentes porque elas eliminam glicose do sistema, elas sensibilizam a ação da insulina, elas ajudam a perder peso, elas fazem um monte de coisas interessantes, tá? E principalmente, foi demonstrado que elas protegem o coração, que elas protegem o rim desse paciente, que são os dois órgãos que mais sofrem com o diabetes, né? Muito bem, o problema é que essas medicações podem levar principalmente o diabético tipo 1, é por isso que precisa um pouco de coragem para prescrever essas medicações para tipo 1. Elas podem levar esses pacientes, especialmente o tipo 1, a cetoacidose. E cetoacidose, vocês devem saber, os diabéticos tipo 1 todos sabem, entendeu? Que é uma complicação que você não quer lidar. Exatamente, o Xigdu. Então, a gente sabe que uma porcentagem pequena dos pacientes tipo 2 também podem fazer cetoacidose quando estão usando o Xigdu. Então, é outra daquelas situações onde você usa o risco e o benefício, entendeu? O benefício é que ajuda a controlar o diabetes, ajuda a perder peso, ajuda a diminuir a dose das outras medicações,
protege o rim, protege o coração. Tem um monte de benefícios. Seria interessante usar para todo mundo. Porém, tem o risco de infecções urinárias, infecções genitais, na verdade, né? Como ela deixa a urina docinha, se você não fizer a higiene muito bonitinha ali na hora de fazer xixi, pode ficar uma suquinha para trás e aí já viu, né? A suquinha, quentinho, úmido, escurinho, é o ambiente ideal para fungos, entendeu? Então é muito comum que quem usa a medicação, se não limpar toda a urina após ir ao banheiro, você começa a ter candidíase, que pode ser, na mulher é muito mais fácil por um fator anatômico, mas não é raro de acontecer com homens. Você faz postite, né, na glande peniana ali, você também pode ter uma infecção fúngica se não fizer a higiene bonitinho depois de urinar. Entendeu? Então tem que ter um cuidado muito grande com a higiene, quem usa essa medicação. Então esse é um efeito, tem o lado bom, esse é um efeito ruim. E o outro efeito ruim é que essa medicação, no fundo, isso que é interessante, né? Essas medicações, no fundo, elas já estimulam na gangorrinha metabólica. Lembra que eu falei? Tem a medicação que é voltada para o estoque, que é a insulina. E tem a medicação que tende a tirar as coisas... desculpa, eu falei errado. E tem os hormônios que tendem a tirar a comida dos estoques e jogar para o sangue. São os hiperglicemiantes, que são os hormônios da maré vazante. Por incrível que pareça, o Jardiance estimula mais os hormônios da maré vazante. Ele melhora o seu diabetes, estimulando os hormônios que aumentam a glicose. Paradoxal, hein? Enfim, é diferente. E o fato é que eles melhoram bastante, eles realmente protegem as pessoas fazendo exatamente isso. Reduzindo o tônus de insulina, tendendo a deixar o paciente dependendo de menos insulina, e isso é uma reação comum. Quase todo mundo, o diabetes tipo 2 principalmente, né, percebe que quando coloca o Xigdu, o diabetes fica um pouco melhor e permite que você abaixe a dose das outras medicações, entendeu? Eu adoro esse efeito, né? Eu gosto de tirar a medicação das pessoas sempre que possível. Mas, quando você vai lá e exacerba esses hormônios do estresse, que são os que o Xigdu também aumenta, pode passar um pouco do ponto e você observa, eu já vi vários casos. Não que seja a coisa mais comum do mundo, mas como a gente vê muito paciente, volta e meia aparece. Pacientes obesos, tipo 2, resistentes à insulina, tudo o que, assim, tudo o que não... São todas as características que protegeriam o paciente de ter cetoacidose e o bicho vai lá e faz, entendeu? Então, cansei de ver já paciente tipo 2 que você nunca esperaria, é uma pegadinha para médico, inclusive, entendeu? Porque ele chega no pronto-socorro... passando muito mal, enfim, com todo o quadro lá de cetoacidose, mas é um paciente que não tem cara de cetoacidose. Quem faz cetoacidose é o diabético tipo 1. E o cara é francamente um diabético tipo 2. Se você não lembrar desse efeito da medicação e olhar direito a lista de medicações dele, você come bola e o paciente fica grave, entendeu? Moral da história... Na vigência de uma infecção, na vigência de uma piora do seu quadro, de você estar febril, de uma infecção urinária, de uma gripe, de uma febre, etc. e tal, talvez convenha a gente suspender o Xigdu, mesmo que piore a sua glicose, mesmo que você precise aumentar a dose de insulina, entendeu? Porque você pega uma situação de infecção que predispõe a cetoacidose, normalmente, você predispõe uma piora do controle metabólico, e você pega uma medicação que também faz isso, que predispõe a cetoacidose, é uma exacerbação catabólica, e é duro, mas não tem como falar diferente. Os hormônios da vazante ficam exacerbados pela infecção e pela medicação, geralmente entra o jejum, que também é o outro que faz isso, entendeu? São queimadores de estoque. Normalmente você diria que eles estão esvaziando a banheira. Isso é ótimo, entendeu? O problema é o ritmo, o problema é a intensidade com que isso está acontecendo, entendeu? A infecção pode fazer essa gangorrinha virar demais, fora de controle. E aí é que a cetoacidose acontece.
Então, é interessante, é meio complexo, entendeu? E eu prefiro que vocês conversem isso com o seu médico, sempre que necessário, mas você tende a precisar de mais insulina e pode ser interessante prevenir, entendeu? Ser mais cuidadoso e passar esse período de febre, etc e tal, de uma infecção, sem usar o Xigdu, sem usar o Jardiance, sem usar... Ai, meu Deus, como é que é o nome da canaglifosina? Eu não vou lembrar agora. Sem usar os inibidores do SGLT2, entendeu? Na vigência da infecção, tá bom? Na vigência da infecção. Esses pacientes, durante uma infecção, ficam... A própria medicação, não que aconteça fácil, mas a própria medicação já predispõe a isso e com a infecção por cima, ela faz mais, entendeu? Então eu lembro de um paciente, por exemplo, tipo 2, que fez cetoacidose, que é incomum, mas acontece. Aí quando você vai vendo a história, a pessoa estava fazendo uma dieta de baixíssimo carboidrato, que é tudo de bom, não é o problema, entendeu? Mas é outra coisa que muda a gangorrinha para o lado dos hormônios vazantes. Aí ela estava tomando a medicação, que eu não lembro exatamente qual marca era, mas eles têm o mesmo efeito. Então a gangorrinha vai um pouquinho mais para cá. Aí ela teve ela não chegou a ter uma infecção. O que ela teve foi o seguinte, ela teve um estresse emocional, ela brigou com um familiar lá, entendeu? Mas brigou daquele de ter, sabe, beirou uma síndrome de pânico, assim, sabe? Foi uma briga muito intensa, etc e tal. Que aí virou mais a gangorrinha, assim, e como a briga durou, entendeu? Como o estresse emocional durou, ela ficou em jejum 3 dias. Ela brigou, ficou tipo em depressão, entendeu? E ficou 3 dias sem comer. Aí a gangorrinha virou de vez, entendeu? É muita coisa desequilibrando para o outro lado. Ela estava esvaziando a banheira num ritmo alucinante, porque acumulou esse monte de coisa ao mesmo tempo, e passou do ponto. E fez uma cetoacidose em tipo 2, em uso do inibidor de SGLT2, não lembro a marca, entendeu? Mas também, provavelmente, a marca não importa. Moral da história, acontece. O médico, principalmente, tem que estar esperto com isso, mas não custa nada o paciente ficar esperto também, entendeu? Era sobre isso que eu queria chamar a atenção hoje. Parece que hoje está circulando entre os médicos aqui já uma recomendação nesse sentido, isso que me fez lembrar desse assunto. Eu acho que vale a pena o paciente ficar esperto. Não é para ter medo, entendeu? E não é para querer suspender a medicação desde já. A medicação é tudo de bom, a medicação ela tem muitas coisas a seu favor, entendeu? Mas é importante saber que tem os poréns, entendeu? E a gente precisa lembrar disso se por um acaso acontecer de vir a ter febre. Não agora de gripe não, tá? Febre pro resto da vida. Febre, doença, estresse importante, etc, etc, etc. Combinado? Então, ó, vocês estão me trazendo informações dos seus casos aqui, ó, e eu não posso... É difícil para mim comentar essas coisas. O melhor é conversar com o seu médico. Estou tendo muita hipoglicemia, eu não consigo comentar esse tipo de coisa. Enfim, era esse o recado que eu queria dar hoje, para a gente ficar de olho nessas infecções quando acontecem, mesmo que sejam as corriqueiras. Essa é a hora de você fazer mais fita, de você olhar com mais carinho para o seu diabetes, entendeu? Porque ele tende a sentir o baque. E da mesma forma que pode acontecer hiperglicemia, também pode acontecer hipo. Porque como o apetite costuma sofrer, e você está usando uma dose alta de medicações, por exemplo, você vai lá e pode tender a ter hipoglicemia, por um desbalanço no equilíbrio das coisas. E aí que está. Esse equilíbrio das coisas é individual. Cada um tem o seu. As medicações que você usa, só você usa. A situação da sua banheira é só sua. O jeito que mudou a sua alimentação, só você sabe.
E o tamanho da encrenca que vem pela frente aí, seja infecção, seja emoção, só você sabe também. Combinado? A Cris fez um comentário interessante que eu vou assistir novamente, é verdade. Talvez tenha que assistir de novo, é um assunto meio avançado, entendeu? Mas eu acho que é interessante saber, entendeu? E é por isso que, apesar da medicação ser linda, eu não tenho muita coragem de usá-la em diabético tipo 1, entendeu? Adoraria usar. Nossa, eu acho que ele é uma medicação que encaixa como uma luva, entendeu? Encaixa como uma luva para diabético tipo 1. Mas eu tenho medo, entendeu? Eu tenho medo porque qualquer sopro, você leva o paciente para uma cetoacidose, que é uma complicação potencialmente grave, entendeu? É manejável, é tratável, mas é potencialmente grave. Olá, Lúcia, você deu a brecha, eu vou ter que comentar, né? O Mandetta, ministro da Saúde, permitiu que a gente faça consultas online, viu? Então, se você quiser ser paciente, agora pode. Se você aí da Europa quer ser paciente, agora pode. Se você do Japão quer ser paciente, agora pode, entendeu? Então, eu vou deixar o link aí na bio, né, na capa do meu perfil aqui no Insta, eu vou deixar o telefone da clínica. Quem quiser pode falar com a secretária e a gente pode conversar. Claro que não tem exame físico, mas pode ter uma conversa e aí finalmente eu vou poder dar pitaco no seu caso, entendeu? Eu não me sinto à vontade para dar pitaco sem conhecer, mas depois de uma meia hora conversando, eu posso tentar ajustar algumas coisas. Combinado? Então, vou deixar vou colocar agora o telefone, acho que eu não tinha colocado ainda, vou colocar agora o telefone, vou postar nos stories, etc e tal. E aí, quem tiver afim, agora tá podendo. Combinado, beleza? É isso. Na verdade, tem que acompanhar o tratamento de perto, entendeu? Que é uma coisa que o diabético muitas vezes não gosta de fazer. Dá trabalho, tem que furar o dedo, entendeu? Tem que saber como é que as coisas estão e tem que poder comparar, entendeu? Comparar como é que estava, como é que ficou, como é que vai ficar, entendeu? Tem que estar de olho, acompanhando a tendência das coisas. Combinado? Então, ó, que bom que tem gente interessada aí, ó. Eu vou desligar aqui e já vou postar lá o telefone para vocês marcarem com a secretária, beleza? Gente, desculpa pelo cafezinho atrasado hoje, mas vou tentar voltar para a rotina e fazer ele mais cedo de novo. Hoje realmente, enfim, não rolou. Incrível como fica atribulado, mesmo estando em casa, né? Mas é isso. Amanhã tem mais? Amanhã não tem mais? Eu não sei se estou de plantão hoje, vou checar. Talvez tenha de novo, mas eu aviso. Combinado? Obrigado, gente, pela conversa. Amanhã ou depois de amanhã a gente volta aí e se fala mais. Tchau, tchau, tchau.